Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu faço com vocês a correção do exercício número 3 do nosso simulador de avaliação. Conforme vocês podem observar, aqui a gente tem um sistema que não é linear, porque o y está ao quadrado, o x está ao quadrado, e a gente quer descobrir os valores do x e do y que vão fazer com que o primeiro sistema seja igual a 4 e a segunda equação seja igual a 4. Sistema desse tipo 2 por 2, a gente não precisa resolver manualmente, pode usar um programinha chamado GeoGebra. Porém, a gente aprende todo um processo demorado para resolver o 2 por 2, para quando eu precisar, tiver uma 3 por 3, uma 4 por 4, e o programa não conseguir resolver para a gente conseguir buscar a simulação, o resultado desse valor. Eu vou colocar o resultado desse sistema pelo GeoGebra para ensinar vocês. Aqui eu abri o GeoGebra, aqui embaixo é onde a gente digita as funções. Se você observar aqui, a nossa primeira função é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Eu vou digitar essa função aqui, x menos 1, chapéuzinho ao quadrado, mais y chapéu ao quadrado, tudo isso é igual a 4. É a primeira equação. Pode ver que a gente tem uma circunferência. Observando aqui, eu tenho também a segunda equação, que é essa aqui embaixo. Eu vou pegar e vou digitar ela da mesma forma que apareceu aqui. Então, eu tenho x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tudo isso igual a 4. Eu tenho essa equação conforme vocês observaram. Qual é a solução do nosso sistema? Nós queremos buscar um valor tanto para x quanto para y que pertença tanto à primeira quanto à segunda equação. Então esse ponto é onde as duas vão ter o ponto de intersecção, onde elas vão se cruzar. Então eu venho nessa ferramenta chamada ferramenta ponto, clico nela, venho aqui e seleciono, peguei o círculo C e o D. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. O ponto A, vocês podem observar aqui conforme eu estou clicando, que é 1,82 e 1,82. Então, se eu coloco no lugar do x e do y 1,82 e 1,82, eu faço isso ser igual a 4, tanto para a primeira equação de cima quanto para a de baixo. Esse sistema tem duas soluções, que é 1,82 e menos 0,82. Então, eu vou colocar aqui que a gente já descobriu a solução do sistema. E a gente só fez esse processo aqui para conferir no final se está certo. E aprender o processo para poder resolver numa equação maior. Então as duas soluções aqui que a gente tem vai ser 1,82 e a outra solução que a gente vai ter que encontrar no final vai ser o menos 0,82. São essas duas respostas. A gente vai encontrar essa aqui no final do exercício usando o método que eu ensinei para vocês. Esse método ele consiste em você fazer 3 passos. Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a fazerem isso juntamente com o programinha Excel e vinculando essas fórmulas para a gente poder descobrir esse erro. Primeiro eu preciso de uma estimativa inicial. Essa estimativa inicial a gente chama de x0. Para quem não lembra, a gente aprendeu quando eu tenho uma variável, a gente aprendeu que para uma variável a gente consegue, por exemplo, se eu tenho aqui uma função, eu quero o valor dela nesse ponto, eu venho aqui e busco uma estimativa inicial que a gente chama de x0, pega essa estimativa, leva aqui, e depois a gente vem aqui e passa uma reta tangente. Essa reta tangente que a gente vai passar aqui, ela vai dar para a gente um valor que vai ser o nosso x1. E esse x1 ele está mais próximo da nossa raiz, que é o nosso valor do x. Isso a gente fez para uma variável. Aplicava o método de Newton aqui, como que eu descubro esse primeiro valor, essa aproximação? Esse x1 aqui nada mais é do que o x0 menos a nossa função no ponto x0 dividido pela sua derivada. Só que aí eu comentei com vocês que quando eu tenho duas variáveis, eu tenho x e y, ou eu tenho mais que duas variáveis, eu passo a não ter um único valor. Esse meu f' de x, essa minha derivada, não é um único ponto.
ela é 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e aí eu represento isso utilizando o mundo das matrizes. Eu já não tenho mais um número real. Então essa minha estimativa inicial não é mais um único valor, ela é 2, 3 ou mais valores. A minha função no ponto x0 não é mais um único valor. Como vocês podem observar, eu tenho duas equações, então eu vou ter dois valores. E a derivada também. Então, para isso, a gente utiliza matrizes. Aí eu reescrevi essa fórmula desse jeito. Ó. A nossa primeira estimativa é o x0 menos. Aqui eu estou dividindo pela função. Essa divisão aqui a gente utiliza, chamar ela de jacobiano no ponto x0. O que é o jacobiano? A gente vai ver que é uma matriz, e nessa matriz eu tenho a derivada em função de x, a derivada em função de y, porque agora nós temos mais que um único valor, temos dois ou mais valores. Como esse carinha aqui é uma matriz e esse cara também é uma matriz, não existe divisão de duas matrizes. Dividir uma coisa nada mais é do que multiplicar pelo seu inverso. E grava bem, eu disse para vocês que essa seria a fórmula que nós iremos utilizar, ó, essa aqui é a matriz inversa, para poder descobrir a primeira aproximação. Então, olha os nossos passos. Primeiro passo que a gente vai utilizar pelo Excel é descobrir quem é o x0, e esse x0 sempre é dado para vocês. Essa estimativa inicial, no caso 0 e 2. Então, esse aqui já foi dado para a gente. Ó. O 0 sempre se refere ao valor do x e o 2 sempre ao y. Depois, olha essa outra aqui. Ó. O segundo passo vai ser descobrir a nossa função no ponto x0. Para descobrir a função no ponto x0, eu quero descobrir qual é a minha função no ponto 0 e 2. Então é só ir lá no x e substituir o 0, e no y eu substituo o 2. Depois eu preciso descobrir quem é a matriz jacobiano. Para quem não lembra, uma matriz jacobiano, ela é o seguinte: como que eu acho essa matriz jacobiano? Se eu tenho duas equações, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável x e a variável y. Como que eu vou montar a nossa matriz jacobiano? Na primeira linha dessa matriz, eu vou pegar a minha primeira função. Primeiro eu derivo essa primeira função em relação à variável x, depois em relação à variável y. Se eu tenho x e y, eu tenho duas equações, depois eu derivo a segunda equação em relação a x e também a derivo em relação a y. Então aqui eu tenho a primeira linha da nossa equação e aqui eu tenho a segunda linha da equação. Achou o jacobiano, a gente pode pegar e descobrir, ó, eu já tenho o jacobiano. Aí eu descubro pelo Excel quem é o nosso jacobiano no ponto x0. Então, com essas equações, no x eu ponho 0 e no y eu ponho 2. E por último, eu peço para o Excel calcular a sua inversa nesse ponto. Isso aqui é a matriz inversa. Ó, eu tenho x0, tenho a inversa, tenho a função no ponto, eu consigo descobrir quem será o nosso x1. Então vamos começar fazendo todos esses passos aqui. Primeira coisa. Então, o primeiro passo é o nosso x0, que a gente já sabe que vale 0 e 2. Vamos lá no Excel e vamos colocar 0 e 2. Então aqui eu vou descobrir o x0. Vou colocar assim, ó, x0. O nosso x0 tem dois valores, eu venho aqui e seleciono, ó, eu quero esses dois valores, que é o 0 e o 2. Venho aqui, seleciono os dois e coloco uma borda, só para a gente poder ver. Agora eu vou descobrir quem é a nossa função no ponto x0. Quando eu falo para vocês a função no ponto x0, eu estou querendo que você pegue a primeira equação, onde tem x e y, você substitua por esse valor. E a mesma coisa você faz para a segunda. Então, como que eu faria se fosse manual? Esse nosso sistema, ele é formado por duas equações que podem ser escritas dessa forma, ó. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. O mais 4 passa para lá como menos 4, isso fica igual a 0.
x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. O mais 4 passa para lá, eu tenho menos 4 igual a 0. Descobrir o valor dessa função no ponto x0 é você vir aqui, no lugar do x você coloca 0 e no lugar do y você coloca 2. Só que quando você for fazer isso no Excel, no final você vai entender o porquê, eu gostaria que vocês pegassem e clicassem na célula. No x, não digita o 0, vem e clica na célula 0. Onde aparecer y, não digita o 2, vai e clica na célula 2, porque aí você vai criando as fórmulas. Então vamos ver como que fica? Olha lá, eu vou lá no Excel e vou descobrir então. Para a primeira equação, se vocês olharem aí, vão acompanhando comigo, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0. Então vamos lá e vamos ver quanto que dá isso. Eu tenho igual, toda a fórmula a gente começa com o sinal de igual. A equação está falando para a gente colocar aqui, ó, abre parênteses, x menos 1 ao quadrado. Não vou colocar 0 no lugar do x, eu vou clicar aqui. Então vai ficar isso menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai e clica no valor do y. Cliquei. Y, chapeuzinho ao quadrado, menos 4. Quanto que dá? Dá 1. A mesma coisa eu faço para de baixo. Ó, confere a de baixo comigo. É x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, menos 4 igual a 0. Vou vir aqui. X ao quadrado, eu clico no valor do meu x e elevo ele ao quadrado. Mais y menos 1 ao quadrado. Quando eu falo y, eu clico nele, menos 1 ao quadrado, menos 4, e vamos ver quanto que dá, deu menos 3. Então, eu já fiz o meu segundo passo aqui. Agora, vamos ao terceiro passo. O terceiro passo nosso é descobrir quem que é a matriz jacobiana. Então, nosso f de x0, a gente já sabe que vai ser, conforme a gente observou aqui, 1 e menos 3. Então, aqui é a nossa função no ponto x0, a gente sabe que ela dá 1 e menos 3. Terceiro passo, agora eu vou descobrir o jacobiano dessa função. Esse aqui não tem como fazer no Excel, a gente faz na mão. Então, eu vou pegar a primeira equação, vou derivar ela em relação primeiro a x. Se eu derivar ela em relação a x, ó, só aqui tem x, aonde eu tenho y, vira 0. Então, a derivada de x menos 1 ao quadrado é 2 vezes, o 2 desce multiplicando o x menos 1. Fechou? Agora eu vou derivar em relação a y. Derivando em relação a y, x vira um número. Isso aqui virou número, derivada de um número é 0. Derivada de y ao quadrado é 2y. E a derivada do 4 é 0. Pronto, ó. Derivei em relação a x, derivei em relação a y. Faz a mesma coisa para de baixo. Derivando em relação a x, eu tenho aqui só 2x. Isso vira uma constante, é 0. Isso vira uma constante. E derivando em relação a y, nós teremos 2 vezes y menos 1. Descobri o jacobiano de x. Eu quero saber o meu jacobiano de x no ponto x0. Então, vamos fazer isso aqui lá no Excel. O que significa isso? Você vai falar para o Excel que no x você quer colocar o 0 e no y você quer colocar o 2. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, olha que tranquilo. Eu quero saber o nosso jacobiano no ponto x0. O nosso jacobiano é uma matriz do tipo 2 por 2. Selecione ela aqui. O primeiro, conforme vocês observam, é 2 vezes x menos 1. Então, vamos pegar isso e digitar normal no Excel, ó. Igual, para começar a fórmula, 2 vezes, então, asterisco, x menos 1. O nosso x é 0, eu não digito, vinculo a fórmula, clico no x. Então, x menos 1. Depois, olhando aqui no Excel, eu tenho, na nossa
2 vezes y. É o mesmo processo, rapaziada. Você vai vir aqui, ó. 2 vezes, começa com sinal de igual, 2 vezes o y. Olha o próximo, ó. 2 vezes x e o outro 2y menos 1. Vamos digitar aqui, ó. 2 vezes x vai ficar igual 2 vezes o x. O x nosso é 0, clico no Enter. Mesma coisa, começa uma fórmula com sinal de igual, 2 vezes, abre parênteses, y menos 1. Olha o nosso y aqui, da estimativa inicial. Menos 1, fecha parênteses, igual. Pronto, descobri o nosso jacobiano. Ele é menos 2, 4, 0 e 2. Então vamos colocar menos 2 e 4, 0 e 2 aqui, ó. Menos 2 e 4, 0 e 2. Agora eu quero a inversa do nosso jacobiano. Lembra da fórmula? A nossa fórmula mestre que a gente vai usar é essa para a primeira estimativa. x1 é igual a x0 menos o jacobiano de x0 da inversa vezes a nossa função no x0. Esse cara eu já achei. Esse cara eu já achei. Agora só está faltando esse inverso aqui que a gente vai descobrir agora. Então vamos fazer no Excel. Então vamos escrever aqui o que a gente quer. Nós queremos a inversa do jacobiano. Clico Enter, vamos colocar ela aqui. Se o jacobiano no ponto x0 é uma matriz 2 por 2, a inversa também vai ser uma matriz 2 por 2. Então vou selecionar uma 2 por 2 aqui. Como que eu acho a inversa? Eu seleciono onde vai ser colocado os resultados primeiro, começo com o sinal de igual, digito matriz. Matriz o que eu quero? Matriz inversa, dou 2 cliques, o Excel vai lá e fala para mim, ó, selecione a matriz que você quer achar inversa. Olha lá, selecionei a matriz, vou fechar o parênteses. Se eu clicar Enter, ele me dá o valor do determinante. Se eu clicar Ctrl Shift Enter, eu tenho o resultado. Então, Ctrl Shift Enter me dá o valor. Tá aí a nossa matriz inversa. Menos meio e 0, 1 e meio. Então, vamos lá e vamos colocar ela aqui, ó. Menos meio e 0, 1 e meio. Olha que bacana. Agora, vamos ver como que a gente termina de fazer esse processo aqui no Excel. Substituindo na nossa fórmula, quando você faz isso daqui, ó, você tem uma operação de menos aqui e você tem uma operação de multiplicação. Primeiro a gente resolve a multiplicação dessas matrizes aqui. E depois a gente faz a conta de subtração. Então primeiro vamos pedir para o Excel pegar a nossa inversa e multiplicar por quem? Pela nossa função no ponto x0. Para você observar, a nossa inversa é uma matriz do tipo 2 por 2. A nossa função no ponto x0, olha aqui, ó, é uma matriz do tipo 2, ela tem 2 linhas por uma coluna, 2 por 1. Matrizes desse jeito podem ser multiplicadas? Podem. Quando essas duas partes de dentro são iguais, eu consigo multiplicar as duas matrizes e vou obter como resultado uma matriz do tipo 2 por 1. Então, o que eu vou pedir aqui para o Excel fazer para mim? Eu quero que ele pega o f de x0, ou eu quero que ele pegue o jacobiano da inversa, ó, essa é a inversa, e eu quero que ele multiplique esse valor pelo nosso f de x0. Conforme vocês observaram aqui de novo, ó, eu vou obter uma matriz do tipo 2 por 1, duas linhas com uma coluna. Então, primeiro eu vou no Excel, seleciono duas linhas e uma coluna e peço para ele resolver essa multiplicação.
Como que eu começo fazendo essa multiplicação entre duas matrizes? Sinalzinho de igual, multiplicação, matriz, multiplicação, dou 2 cliques. O Excel pede para eu selecionar a primeira matriz. Lembra-se que multiplicação de duas matrizes eu tenho que manter a ordem. Sempre primeiro a jacobiano, depois a função. Então vamos achar o nosso jacobiano? O jacobiano no ponto x0 é essa matriz. Opa, eu quero a inversa, é a de baixo. Selecionei, olha lá, ó. Aí ele fala aqui, ó, ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e uma vírgula. Aí eu vou selecionar a segunda matriz, que é a função no ponto x0. Dou 2 cliques aqui, fecho parênteses, e para fazer multiplicação de matrizes no Excel é o mesmo processo, Ctrl, Shift, Enter. Pronto, eu tenho como resultado aqui, menos 3,5 e menos 1,5. Então, o nosso jacobiano aqui, essa multiplicação aqui, a gente já sabe que ela vai dar menos 3,5 e menos 1,5. Então, eu sei, olha aqui, ó, quem é o nosso x1? É o nosso x0, que é 0 e 2, menos esse cara todo que a gente descobriu, que é menos 1,5 e menos 3,5. Agora eu ia pedir para vocês descobrirem esse x1 também usando o Excel, porque a gente vai juntar uma fórmula para tentar descobrir esse erro de uma forma mais simples. Como que eu faço isso usando no Excel? Eu tenho uma subtração de duas matrizes. O Excel não tem nenhum comando que multiplica que subtrai duas matrizes direto. Então eu vou falar para o Excel que eu quero subtrair essa dessa. Subtrair duas matrizes é pegar o primeiro elemento e tirar do primeiro, e o segundo tirar do segundo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a nossa estimativa inicial, que é o x0, e vou subtrair desse cara todo aqui, ó. Que a gente já tem o valor dele. Então, como que fica, ó? Eu vou pegar o nosso x0, agora eu vou encontrar o x1. Para encontrar esse x1, conforme vocês observaram ali, sinal de igual, pega o x0, o primeiro elemento, e subtrai desse daqui, que é o todo. A segunda, sinal de igual, x0, pega o segundo elemento e subtrai do segundo elemento. Então, o nosso x1 é 3,5 e 3,5. Então, vamos lá e vamos marcar que o nosso x1 aqui vai ser 3,5 e 3,5. Agora vem a parte mais importante do exercício. A gente vai aprender a descobrir qual é o erro. Então, como que eu descubro o erro gerado? Eu não sei se vocês lembram que a gente comentou, que quando a gente fazia aquele método de Newton, ó, de novo, para vocês não esquecerem na hora da prova, quando eu fazia isso daqui, aí a gente vinha aqui, ó, e descobria. Pegava um valor, levava na função e descobria uma estimativa para ela aqui. O erro gerado é o tamanho desse intervalo. Então, esse intervalo nunca vai ser negativo. Mesmo que o Excel dê um valor negativo para você, você vai considerar ele sempre sendo positivo, porque é o tamanho do intervalo. Como que você descobre esse intervalo? Você pode fazer x1 menos x0 ou x0 menos x1 e considerar ele sempre como positivo, que é o tamanho do intervalo que a gente quer. Ó, o nosso x1 agora é esse cara aqui, ó, 3,5 com 3,5. E o nosso x0 é esse carinha aqui, 0 e 2. Se você fosse fazer na mão essa multiplicação, você pegaria o primeiro elemento menos o primeiro, o segundo menos o segundo. Então você vai falar isso para o Excel. Você quer pegar o x1 primeiro menos o x1 menos o x0 do primeiro.
Vou lá no segundo do x1 menos o x0 do segundo. Só fazer essa continha básica. Então, olha o nosso erro gerado agora. Vou clicar aqui. Sinal de igual. Eu vou fazer x1 menos x0. Primeiro com primeiro. Sinal de igual. x1, agora o segundo elemento, menos o nosso x0. Agora vai as partes mais importantes, eu vou pintar elas de outra cor para a gente não errar. Esse x1 é a nossa primeira estimativa, vou colocar ela aqui de um cinza. Esse x0 aqui era a nossa estimativa anterior, então a nossa estimativa era 0 e 2. Agora a gente encontrou como resultado para x e y 3,5 e 3,5. Se eu trocar o 0 no lugar do x e o 2 no lugar do y para 3,5 para x e 3,5 para y, ele está me dando um erro desse jeito aqui, ó. 3,5 para x e 1,5 para y. Então, o nosso erro gerado aqui foi do tipo 3,5 e 1,5. Agora, muita atenção que eu vou finalizar esse pedacinho com vocês aqui agora, ó. Olha o erro gerado. O erro, só vou usar um símbolo. O nosso erro é o seguinte. O x nosso é o 3,5. O nosso y, agora, o nosso novo y é 1,5. Só que eu estou querendo descobrir um erro que seja o quê? Igual ou menor que 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2 é 0,08. Conforme a gente pode observar, esse primeiro valor é maior que 0,08 e o segundo também é maior que 0,08. Então a gente ainda não chegou na resposta que a gente quer, porque os dois, tanto o primeiro quanto o segundo, são maiores. Aí, lembra da fórmula que a gente utilizou? Para encontrar o x1, a gente pegava o x0 menos o jacobiano no ponto x0 e multiplicava pela função no ponto x0. Agora eu quero uma estimativa melhor, então eu vou descobrir o x2. Para eu descobrir o x2, eu vou pegar o meu x1, vou pegar o meu jacobiano agora no ponto x1 e vou multiplicar pela minha função no ponto x1. Aí eu vou ter uma estimativa melhor. Então vamos descobrir quem seria o nosso x2. Para descobrir o nosso x2, agora a nossa estimativa não é mais o x0 que era 0 e 2. Agora é o x1 que é 3,5 e 3,5. Ó, então aqui vai ficar x1, aqui vai ficar x1 e aqui vai ficar x1. E eu pedi para vocês linkarem a fórmula para vocês não precisarem fazer tudo de novo. Vocês vão só substituir no Excel. Então olha bem, quando a gente começou a brincadeira, aqui eu havia colocado o nosso valor do x0. Agora eu não tenho mais x0, agora eu tenho x1. Então quem é o nosso x1? O nosso x1 agora é esse cara aqui, ó. 3,5 com 3,5. Vamos deixar com x0, mas a gente sabe que agora é a nossa nova estimativa, agora é essa aqui, ó. Agora é só você substituir, que o Excel vai te dar esse resultado automático. Então o seu x é 3,5, vem cá na primeira célula, digita 3,5 e dá Enter. O seu y é 3,5, vai lá na segunda célula e digita 3,5 e dá Enter. Eu passo a ter uma nova aproximação que é chamada de x2, que é essa daqui. Eu vou digitar só 4 casas decimais, vai ficar 2,2916. 2,2916. E 2,2916 para o outro também. Qual que é o nosso erro gerado agora na segunda estimativa? Vamos olhar aqui no Excel, ó.
O erro deu negativo, mas como eu comentei, não existe erro negativo, é o tamanho do intervalo, ele é sempre positivo. Então vamos usar 4 casas decimais, vai ficar 1,208, 1,208 com 3, né? Então vem aqui e digita. O nosso erro agora vai ser 1,208, 1,208,3. Olha bem, o primeiro é maior do que 0,08. O segundo também é maior que 0,08. Então a gente ainda não chegou na nossa solução. Então a gente precisa agora encontrar um x3. Então você vai pegar esse novo valor agora e vai substituir. Você tem uma nova estimativa. Se você quer encontrar o x3, como que a gente encontra o x3? Ó, o x1 eu usava x0, o x2 eu usei x1. Para encontrar o x3 eu uso x2. E conforme vocês podem observar, agora o nosso x2 é esse carinha aqui, ó. Só a gente ir lá no Excel, pegar esse, substituir na nova estimativa, pegar esse, substituir na nova estimativa e vamos ver quanto que dá. Vai ficar 2,291667. O de cima é igual ao de baixo, as duas estimativas são iguais. Então eu vou dar um Ctrl C, copiar, e Ctrl V para colar. Pronto. Eu tenho uma nova estimativa agora que eu chamo de x3, que é essa daqui, que é 1,8842. Então, o nosso x3 agora vai ser esse daqui. (1,8842) 1,8842 e o de baixo também é igual, pode observar aí no Excel. E agora qual que é o nosso erro 3 com essa estimativa? Olhando lá, eu tenho um erro de 0,407 tanto no primeiro quanto no segundo. Então, eu vou vir aqui, no primeiro deu 0,407 e no segundo deu 0,407. O primeiro e o segundo continuam maiores do que eu quero, que é 0,08. Então ainda não cheguei. Então eu preciso de uma nova estimativa que eu vou chamar de E4. Então vamos calcular ela, ó. Então eu quero descobrir o nosso x4. Então o x4 eu pego o meu x3, subtraio do meu jacobiano no ponto 3, vezes a minha função no ponto 3. Observem agora que o nosso x3, onde aparecem todos esses valores, é esse cara aqui. Então, para descobrir quem é a nossa quarta estimativa, eu vou lá e substituo esses dois valores. Então, é 1,884206, tanto para o primeiro, e o de cima, de baixo é igual, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para colar. Pronto, agora chegamos no resultado. A nossa nova estimativa é 1,8242. 1,8242. Agora, o erro gerado, olha como que eu sei que chegou. O quarto erro que a gente gerou aqui é menos 0,059, tanto para o primeiro quanto pelo segundo. Como o erro é sempre positivo, vai ficar 0,059, 0,059. Esse 0,059, agora ele é menor que 0,08, tanto o primeiro quanto o segundo. Basta que um dos dois sejam menores aqui. No caso, deu os dois. 0,08. Então, essa é a nossa solução. Agora, lembra lá no começo que eu mostrei no GeoGebra? A solução para a gente, 1,82, olha aqui, ó. Esse ponto A é 1,82 para x, 1,82 para y, e conforme vocês podem observar, eu encontrei esses dois valores. Então, vai no x e põe 1,82, vai no y e põe 1,82,
você encontra a solução desse sistema com um erro menor do que 0,08. É isso que a gente faz jacobiano, usa todo esse processo para poder utilizar numa matriz maior. Aquele abraço especial para todo mundo e bons estudos.